Dose dupla de Juliana.
Peraí, ela disse. Papel. Olá, Tabata, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom? Daqui a pouco o pessoal está entrando, tá? Já tem pessoal na sala de Tá, espera, mas a tá gente igual. prioriza sempre a entrada dos É isso conferencistas e mesmo. dos coordenadores primeiro, tá bom? Pergunta, você vai apresentar alguma coisa de PowerPoint, PDF? Não, né? Perfeito, tá Não, ótimo. não. Oi, meninas, vocês me escutam? Sim. Oi, escutamos sim. Entrei, pronto. Tudo bom? Tudo jóia.
Olá, boa tarde. Boa tarde, Cristina. Olá, Cristina, tudo bom? Olá, tudo jóia? Ô, Brenda, a gente vai esperar uns minutinhos para o pessoal entrar, mas quando for para começar, você avisa, tá? Bom, tá bom. Ó, Maiara, a gente está sempre dando uma tolerância aí de 5 a 8 minutos, tá? Mas fica muito a critério do coordenador da mesa. Quando você achar que é pertinente começar, fique à vontade. Tá, então vamos tirar uns minutinhos, pode ser, meninas? Né?
Pessoal, passou uns minutinhos, vamos começando, até eu apresentar vocês e tudo mais, o pessoal vai entrando, senão também a gente perde tempo de poder discutir depois, né? Bom, eu vou apresentar primeiro a Tabata, depois a Cristina. Primeiro apresentar a Tabata apresentar o trabalho dela. Depois eu apresento a Cristina, ela apresenta o trabalho dela. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho delas, tá bom? Bom, meu nome é Maiara. Primeiro eu quero agradecer a comissão pelo convite para coordenar essa mesa. Eu quero aproveitar agora para falar, porque quando eu falei na mesa final de semana passada, meu computador deu um tilt, eu nem consegui agradecer a comissão. O último encontro foi aqui em Campo Grande, e a gente sabe a correria que foi, principalmente no final, então eu fico imaginando essa correria e essa resiliência deles de fazer esse encontro online, o tempo todo ligados. Então, assim, primeiro agradecer pelo convite, depois parabenizá-los pela organização em nome da Brenda, que está aqui representante, né, deles. Então, obrigada, Brenda. Mas então vamos para a nossa mesa. Bom, o tema da mesa é solidão, narcisismo e amadurecimento.
Bom, a palestrante número 1 é a Tabata Romani Hernandes. Ela é psicanalista, mestranda em psicanálise pela Universidade Kennedy em Buenos Aires, formada pelo Centro de Estudos de Psicanálise, o CEP, e mediadora de conflitos pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB. O texto original é baseado em um estudo de caso apresentado em um curso no CEP, em São Paulo, no início do ano de 2020. Tabata, me fala uma coisa, você quer que eu cuide seu tempo? Porque eu estou com a tarefa honrada de coordenar, mas chata de ter que dar limite se precisar. Você quer que eu cuide, faltando uns 5 minutinhos eu te alerto? Pode ser? Faz um sinal aí. Pode deixar, eu faço um sinal então, Tabata. A palavra é sua. Obrigada, Mayara, obrigada. No ano retrasado, né, que agora já pulou estive lá, foi uma delícia o encontro aí. E também quero agradecer por esse encontro, né, que finalmente rolou, estava ansiosíssima. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje também. Vamos papear, né? Vamos conversar. Espero que todo mundo esteja bem nos seus cantos respectivos maravilhosos. A ideia do que eu ia trazer, do que eu trouxe hoje, veio exatamente no último encontro, quando, assim que falaram o tema e como ia ser, já me veio uma paciente na cabeça, assim. E eu a atendo há 7 anos, mais ou menos, e foi muito instantâneo querer falar dela, querer escrever. Não é um caso super tranquilo, fui atravessada e atravessei tempos mais complexos aí com ela, então sou tomada até para escrever, para apresentar, tem casos que pegam mais a gente, claro, né? E ela vive muito, ela traz isso muito da solidão, me deixou muito na solidão ao atendê-la em alguns momentos, que eu vou contar para vocês. Então, quis trazer um pouco das reflexões que eu fiz a partir disso. E eu tomei como ponto de partida, claro, o texto winnicottiano, A Capacidade de Estar Só, de 58, exatamente porque ele traz algo que, quando eu vejo a Nádia, é o oposto que aconteceu, né? Esse precisar estar só, porque já existiu a presença de alguém, poder estar só. Como é que faz quando não houve presença, né? Ou quando a presença foi violenta? E isso eu fiquei pensando, quando ao sujeito não foi possibilitado, dentro da relação do ego, a experimentação das fases de maturação emocional. O debate que podemos fazer aqui envolve a hipótese de uma incompletude processual, onde a pessoa não pôde, em seu desenvolvimento, estar só em presença de um outro. Isso a leva a uma mortífera sensação de desamparo nos seus primeiros anos de vida e por toda ela posteriormente. Para além disso, essa falta desse vínculo estruturante, somamos o fato de que, além do ambiente, então, ser omisso, talvez ele possa ser extremamente violento e demandante. Como sobreviver psiquicamente a isso? A um ambiente que não só falta com a presença, com seu acolher, com o olhar, mas também agride e ameaça. O que se faz quando a mãe do bebê, essa função materna, não consegue amar? Nessa circunstância, imagino que a criança se veja limitada em seu processo de integração e de individualização por não conseguir, muitas vezes, diferenciar autonomamente o objeto, esse objeto subjetivo, né? Levando a um impasse de parcamente atravessar experiências potentes o bastante para construir a sua relação entre seu mundo interno e o externo, e com isso saber interagir e estar consigo mesmo e com o outro. Tudo vira um grande espaço não habitado, não habitável e truculento. Em consequência disso, o psiquismo daquele indivíduo que tem seu desenvolvimento emocional abalado, de modo tão contundente, né,
permanece enclausurado num estado onde ainda configuraria também a dependência absoluta ou relativa, não só a partir de seu próprio ego, ainda em formação, mas também a partir do ego pouco amadurecido daqueles adultos que deveriam sustentar e acolher. Como forma primeira de sobrevivência, presumimos que o sujeito talvez recorra ao isolamento psíquico e, eventualmente, até o isolamento físico para se proteger. O interno passa a se autogestionar e se encastela. Vemos ali o embotamento afetivo, onde não há espaço criativo, e em que surge uma perigosa, porque excessiva, internalização também até da sua agressividade. A violência se volta contra ele ou ela, e tudo fica engolido. Nádia aparece no consultório. Ela é uma garota muito bonita, em seus 20 e poucos anos, cabelos tingidos cor de um amarelo alaranjado, olhos bem delineados, com lápis bem preto, uma mente rápida que trazia um linguajar de um curso de direito onde há pouco havia se formado. Até hoje são 7 anos de trabalho juntas, 7 anos de solidão vivida a duas, que aos poucos parece ter dado espaço a um começo de vínculo benéfico em sua história. Ela conta do início trágico da sua infância. Não vou ler essa parte, não. Ela conta que ela sempre muito ajeitada, muito... Ela realmente é muito bonita, assim, e muito ágil, mentalmente muito ágil. E ela me conta em determinado momento que ela tem uma história infantil de que o pai assassina a mãe quando ela tem 2 anos. Ela está ali presente, é filha única, e esse cara foge, esse cara some. O tio materno procura, depois de meses encontram, e ele fica preso por muitos e muitos anos. E ela passa a viver, então, com a irmã da mãe, com a tia, que ela chama sempre de mãe. Tanto que, para mim, foi estranho entender que havia 2 mães, porque a mãe que ela trazia é só a tia. Mas é uma tia que também tem uma fragilidade psíquica gigantesca, um potencial narcisista gigantesco. Eu acabei a conhecendo, e uma mulher realmente complexa, assim, que você fala, gostoso, bacana crescer com ela, deve ser legal. Mentira, tô sendo bem irônica. E ela, essa tia, já tinha um filho biológico, mais velho, e adota a Nádia, e meio que esquece o filho. E a Nádia conta que esperava sempre essa mãe chegar de casa do trabalho. Essa mãe chega e se fecha no quarto dela. Tem horas que ela é muito engolidora, essa mulher, e tem horas que é sai pra lá. Esse meio-irmão dela, esse primo-irmão dela, comete suicídio quando tinha uns 20 e poucos anos, e deixou um filho que é o sobrinho dela. Ela conviveu também com a companheira do irmão por muito tempo. Hoje em dia, essa mãe tia adotou uma outra criança e fez a mesma coisa com a Nádia. A Nádia morre de ciúme dessa menina, que hoje deve ter uns 8, 9 anos. E quando eu conheci essa mãe tia, eu conheci a menina também, e me chamou muito a atenção, que na época ela tinha 5 anos, uma menininha que sempre olhava para baixo, assim, com os olhos bem fundos de olheira, que eu nunca tinha visto isso numa criança nessa idade. E essa mãe tia vira para mim e fala: ai, você viu que linda? Eu só escolho os melhores pesseguinhos do pomar. Essa frase também ficou comigo
Sou estranho. E com Nádia passamos diversas fases e momentos. Teve um começo mais endurecido, muito mental, ela usava muito termos do direito, foi algo que ela nunca exerceu, nunca trabalhou com isso. Sempre trabalhou em restaurantes, espaços de café, coisa assim. Mas o começo muito formal. Depois foi um momento mais aberto, onde às vezes tinha algo de uma possibilidade, de opa, será que isso vai acontecer no trabalho, no amor, nas viagens que volta e meia ela fazia, que ela gostava. Tinha horas que ela se fechava mais. E ela mora sozinha num apartamento em São Paulo. A família está no interior do estado. Ela não tem muito contato com essa família. Por muitas épocas não quis ter. E ela fica nessa história do meio de caminho entre uma dor muito grande de não ter mais gente na vida dela, de viver uma solidão muito doída, mas ao mesmo tempo um medo muito grande de ser invadida. E momentos em que ela se entrega totalmente, ela entrega boa parte delas é nas relações amorosas, que ela conta que repetem bastante essa toxicidade, essa violência que ela viveu de pequenininha. São caras que machucam, às vezes, até fisicamente, verbalmente. E lembra muito dessa história violenta. Não tem como não remeter a essa história do pai. Pai que uma vez, quando saiu da cadeia, quando ela tinha uns 17 anos, a tia quis que eles se encontrassem. Ela queria que eles se conhecessem. E aí marcaram um almoço entre famílias com esse cara, recém-saído da cadeia, e almoçaram e tudo parecia bem. Quando eles vão todos sair, eles saem da mesa e vão para a sala de estar, ficam só os dois, ela vai passar por ele segura no pescoço dela, a coloca contra a parede assim e fala: nossa, você é igualzinha à sua mãe. Nesse momento todo mundo entra, separam os dois e esse cara nunca mais é visto por ela, ela não o nomeia. Mas parece que faz uns 2, 3 anos que ele faleceu. Em agosto de 2019, Nádia começa a aparecer no consultório ultramedicada, dopada. E ela me conta que consegue no mercado paralelo remédios todos com muita facilidade. Que ela sempre, o que ela volta e meia fazia é tomar muito vinho, muita bebida alcoólica e muito remédio, vários. Antidepressivos, ansiolíticos, E aquilo começa a soar estranho, 1, 2 sessões. Num determinado momento, aparece na porta do consultório um moço dizendo que é amigo dela, que estava muito preocupado, porque ela não atendia os telefonemas, e ele disse: eu tenho medo que ela esteja morta. E eu nunca tinha feito isso antes, mas eu fui com ele até o apartamento dela, porque já estava vindo de sessões muito estranhas, e ela se assusta um pouco de me ver ali. E o amigo vai embora, eu fico mais ou menos 1 hora, 2, sentadinha na mesa ou no chão ali, brincando com o gato dela, conversando. E chama muito atenção, porque na estante, bem na sala, tem um livro que me chama no olhar, assim. É um livro com um título, eu não sei quem que é o autor ou a autora, mas
tá bem grande, escrito mãe. E papeamos, brinco com ela, né? Disse que eu sou virei tipo um Celso Portiolli da psicanálise, né? Que chega na casa da pessoa, né? Para ficar mais leve, eu falei assim, vamos ver, sabe aquele, não sei se todo mundo que está aqui lembra disso na época, mas tinha aquele jogo que era tipo, vamos ver se tem sabão em pó, vamos ver. Aí eu comecei a brincar isso com ela foi meio relaxando, e fomos papeando, e ela fala sempre com um tom muito de, acho que ninguém vai sentir minha falta, e eu dizendo para ela que sim, que eu sentiria a falta dela, mas sempre no final da visita, ela fala, ai, tô pensando em botar uma plantinha aqui na varanda, sair mais contente por uma perspectiva de possível vida ali, né? Depois disso, passam algumas poucas semanas, umas 2 talvez. Estou saindo do consultório, já fechando tudo de noite. Começo a receber mensagens dela, me agradecendo muito e aparentemente se despedindo. E fui preocupada tentando mantê-la conversando comigo. Eu tentei ligar, né, fiquei mandando mensagem, ela não atendia, fiquei nas mensagens. As mensagens começaram a ficar cada vez mais estranhas e ela para uma hora de me responder e não me atendia. Eu fiquei totalmente desnorteada, porque isso também é interessante. Nesse caso, não havia psiquiatra, não tem família, eu estava muito só também. Então, é um desamparo coletivo, assim, um desamparo duplo. Eu fiquei totalmente sem saber o que fazer. Conversando com colegas, amigos e refletindo sobre, eu acabei chamando a polícia. A polícia me chama para ir até a casa dela. Vem os bombeiros. Foi somando uma coisa que eu estava meio, meu Deus, se entrar essa mulher que estiver vendo Netflix, me deu um medo de, gente, será que eu estou fazendo isso da minha cabeça? E arrombaram a porta, e foi uma cena meio de filme. Aliás, o trabalho dos bombeiros é incrível, assim, fizeram um rapel, ela mora num lugar alto, ela não pular da janela. Entraram 7 pessoas, ela estava na cama com uma corda no pescoço, assim, totalmente desnorteada também. Brigou muito comigo, me xingou até não poder mais. Ela falou assim, olha o que você fez! Olha quanta gente está na minha casa! Vocês invadiram a minha casa. E eu... Era mais fácil dar um tapa na minha cara. Assim, foi muito... Eu me senti muito mal, muito culpada, responsável. Gente, é verdade, né? De repente, um montão de gente entra na sua casa. Fui com ela na ambulância até o hospital psiquiátrico, fiquei com ela até ela ser atendida, conversamos com a psiquiatra de plantão, que foi horripilante, assim, mas estava lá, e no momento, eu lembro que esperando, ficamos umas horas esperando, eu lembro que ela deitou aqui no meu ombro, eu fiquei fazendo carinho na cabeça dela, e pensando nessa solidão. Eu estava sozinha de uma forma, ela estava sozinha de outra. E foi muito... Eu fiquei depois, mais ou menos uma semana me recuperando, como se eu tivesse, sabe, voltar de uma viagem longa, de um fuso horário ou outro, assim. Para atender foi difícil, eu estava meio... Sabe essa coisa, meio-dia me aparece 3 da manhã, uma longa viagem, realmente. Cada uma no seu jeito, mas ela ficou 1 mês internada, ficou muito chateada de estar internada, achou que foi de propósito, ela disse em um momento, vocês não me aguentam, eu sou muito pesada, por isso que você me internou, porque você não estava mais aguentando.
Os amigos também foram... Ela esperava mais visitas, houve poucas visitas. Eu a visitei umas 2, 3 vezes, foi horrível, amarraram ela em alguns momentos para ela, porque ela estava... Desamarrava, ela tentava tirar a vida com alguma coisa, assim. E aos poucos ela pôde esboçar algo que parecia uma raiva de mim, do mundo, dela mesma. Mas foi interessante, depois de um tempo, quando acabou uma sessão, eu abri a porta, ela falou: eu entendo por que você fez isso. E ela não falou novela mexicana, ela falou quase um agradecimento, um carinho escondido, assim. Enfim, e aí pandemia aconteceu e ficamos no telefone. Começamos a fazer as sessões por telefone, sem vídeo, no áudio aqui. E faz uns 3 meses, ela me conta que ela conseguiu um emprego num escritório, numa advocacia, pela primeira vez depois de muitos anos, assim. Teve um momento, uma sessão que ela conseguiu esboçar muita raiva, muita raiva, muita raiva. Depois ela me ligou de novo pedindo mil desculpas. Eu falei, não, a gente pode ter raiva, tá tudo bem, eu tô aqui. Que eu sinto que também deu uma girada boa. E um pouco antes de começar a escrever o artigo mesmo, eu recebo uma mensagem dela, que eu achei a coisa mais linda, vou compartilhá-la com vocês. Ela escreveu assim para mim, do nada, assim, um dia. Porque tem isso também, a gente faz uns 2 meses que a gente não se fala nem por telefone, porque ela está trabalhando das 8 às 5, assim. Ela escreveu assim para mim: estava pensando se a palavra exata é felicidade, mas aí me deparei com a palavra esperança. Talvez ela de fato seja mais importante do que a própria felicidade. É algo que fazia tempo que eu não sentia. E sentir que esses sentimentos dependem de mim e não de uma outra pessoa é ainda melhor. E me sinto grata, porque tenho certeza de que você se tornou alguém essencial para que eu pudesse passar esses momentos tão desesperançosos. Obrigada. E eu me senti muito contente, porque sim, né? Não tem como a gente não ser atravessada por isso, porque é realmente a partir de um lugar que se assemelha muito a esse lugar meio materno, no sentido desse amor do estar junto. E eu fico pensando, às vezes ela manda mensagem quando ela está preocupada, ela me manda um negócio que ela saiu com carinho, não sei o quê, e falou. Teve outro dia que eu recebi do nada também um aviso de compartilhamento do aplicativo do Uber. Sabe quando você entra no Uber e tá compartilhar a viagem com alguém? Compartilhar a viagem, eu fiquei pensando, né? Porque é isso que a gente faz. Perguntei um tempo depois para ela: você chegou bem? Você chegou em casa? Porque eu vi que dava na casa dela. E aí ela me respondeu: nossa, foi para você, eu ia compartilhar com a fulana. Aí ela respondeu: mas sim, cheguei em casa. Pegando um trechinho da capacidade de estar só, o Winnicott fala: a capacidade de estar só depende da existência de um objeto bom na realidade psíquica do indivíduo. Um seio ou um pênis interno bom. Ele está pegando o Klein aqui, ele fala isso, que ele vai falar a partir de uma coisa mais kleiniana. Ou uma relação interna boa estão suficientemente bem estabelecidas e defendidas pelo indivíduo, pelo menos na situação atual,
para este se sentir confiante quanto ao presente e ao futuro. Ele fala de criar uma crença, eu acho isso lindo, uma crença num ambiente benigno. E ele escreve, essa crença se constrói através da repetição de gratificações instintivas satisfatórias. À medida que o tempo passa, o indivíduo introjeta o ego auxiliar da mãe, e dessa maneira se torna capaz de estar só, sem apoio frequente da mãe ou de um símbolo da mãe. Bem, e o caso contrário a isso, a não esperança, o vazio instaurado pelo desamparo, encontra a defesa psíquica no isolamento egóico, no qual a pessoa atua para dentro e no instinto de se proteger do ambiente invasor, frequentemente narcisista em sua estrutura. Falando de narcisismo, não tem como pensar no conceito mesmo de narcisismo trazido por Freud, e aí a gente vai para o livro, para o texto Introdução ao Narcisismo de 14. Também dá para pensar em Green, né, com narcisismo de vida, narcisismo de morte, de 88. E penso nesse narcisismo, então, pensando na Nádia, em casos assim, que se protege do narcisismo mortífero do outro. Detentores de um cuidado que falham e machucam. André Green, não sei, eu falo meio Green, sai Green, não sei, desculpa, é Green. Em escritos relevantes ao tema como conceito limite, reformula a ideia freudiana de clivagem, como uma operação também benéfica. A clivagem não precisa ser só negativa, porque ele ajuda o sujeito a separar o dentro do fora, servindo de transformação relacional do eu. Ele aproveita os ensinamentos do Winnicott com a possibilidade desse transicional movimentar o psiquismo nas relações de objeto também. Isso eu achei interessante. E para finalizar as citações e até a fala, eu pensei na Joyce McDougall, na obra Teatros do Eu, de 89, que ela também traz um conceito lindíssimo, que é o ato-sintoma. O espaço potencial gerado pelo brincar, essa função materna suficientemente boa, cultivadora da noção transicional, é transformada nesses casos num lugar do que ela chama desse ato-sintoma, que é quase uma função evacuativa do outro. E dá para pensar, além dessa mãe edípica do Freud, dessa mãe crocodilo lacaniana, também nessa maternidade de um ato-sintoma em que não se consegue amar e se dejeta o outro e no outro. Não há espaço potencial, porque não há, ao menos, espaço. Trabalhando e estando com Nádia, pude sentir isso na minha pele. E hoje seguimos. Podemos estar juntas e também separadas, nesse estado frequente de mais do que felicidade, de esperança. Obrigada. Tabata, parabéns, que caso rico, que caso denso. Você estava falando dos bombeiros, já sabe série de Netflix, que a gente está esperando o que vai acontecer depois, né? O que os bombeiros vão encontrar, o que os policiais vão encontrar, e o que a Tabata vai fazer. Então, uma coisa muito viva. E me chamou a atenção uma coisa, duas coisas, na verdade. Primeiro, você falou que lembrou dela quando acabou o encontro aqui, que a gente falava de amor, né? E quando você falou da data de agosto de 2019, aqui deve ter sido logo depois, um pouco depois, né? Então, eu acho que você não lembrou só por causa da solidão, eu acho que você lembrou exatamente pelo amor que traz a esperança da solidão. Me veio isso assim, sabe? Tipo, eu acho que os dois temas, um seguidos do outro, talvez te trouxe, porque a gente está falando de muito amor, né, na relação de vocês, de maneira geral, assim. Então, me veio isso. E eu dei risada quando você falou do compartilhar a viagem do Uber com você, porque os meus pacientes adolescentes que vêm de Uber partilhou a viagem com a mãe, então, tipo assim, né? Não foi à toa mesmo. Bom, mas deixa eu abrir para a Cristina falar, depois a gente discute um pouquinho mais. Bom, a nossa segunda palestrante da mesa é Cristina Ribeiro Anjos, de Brasília. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília,
psicóloga clínica com formação em psicanálise winnicottiana pelo Espaço Winnicott Brasília e especialização em teorias psicanalíticas pela UNB, psicóloga hospitalar na Secretaria de Saúde do Distrito Federal com atuação em pronto-socorro de hospital geral e tem experiência de 1 década com intervenção em crise suicida. O título do trabalho dela é Do Menino ao Homem, o Espelho Materno e a Solidão. Cristina, a palavra é sua. Como que você quer? Você quer que eu cuide do tempo também? Você quer cuidar você? Como você quer fazer? Pode deixar, eu vou botar um cronômetro aqui, que eu gosto de saber exatamente para ver se eu tenho que pular alguma coisa, se eu tenho Tranquilo. tempo, tá bom? Tá bom. Bom, eu queria realmente agradecer o convite. Esse não é um ano em que eu aceitei o convite assim logo sem pensar. É um ano difícil, né, para todos nós. É a minha 3ª participação no encontro e todas as outras foram assim, sem pensar 2 vezes. Dessa vez foi difícil, assim, tive que pensar alguns dias porque o clima não coincidia com o que eu conheço do encontro, assim, a sensação de que eu não sei se eu conseguiria estar, né? Não acho que estou, claro, né? Ninguém está como nos anos anteriores, mas desde as atividades da semana passada eu tenho a sensação de que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, ter aceitado e estar participando mesmo no formato online, porque é como se qualquer proximidade com o Winnicott e com esse grupo fosse um bálsamo, assim, sabe? Parece que congela tudo e a gente consegue sentir esperança, conforto, né? Se sentir em casa, ver os rostinhos e falar, nossa, isso é tão familiar. Então, e para mim, assim, particularmente, né, o mês de setembro é um mês difícil, como a Mayara colocou, eu trabalho com crise suicida, então Setembro Amarelo é um mês de muito trabalho, e também, né, trabalho em hospital, então estou na linha de frente da Covid, então, assim, é um fenômeno curativo para mim estar aqui hoje, não falando de suicídio, não falando de Covid, não falando de nada disso, assim, foi realmente muito importante poder ter esse espaço. E eu trouxe um caso, assim como a Tabata, na hora que eu vi o tema, eu já me lembrei de um caso que me veio muito essa questão da solidão. Então, eu vou ler, porque senão eu me perco, são 5 anos e meio, então eu tenho essa facilidade de me perder com detalhes. Então, eu vou ler um pouco e a gente vai falando um pouco sobre a teoria. Bom, o título que eu dei, né, pro meu texto é Do Menino ao Homem, o Espelho Materno e a Solidão. Então, vou chamar de André. Há 2 anos de completar 50 anos, André buscou um processo analítico para não estar só. Para ele, estava buscando ajuda para parar de fumar os 2 cigarros que fumava diariamente. Não eram 3, 1 ou 4, eram exatamente 2 cigarros todos os dias. Ele queria entender por que não conseguia simplesmente parar de fumar. Pedia que queria aprender a controlar a vontade. Poderia fazer por recreação, mas não queria se sentir controlado pelo vício. Os primeiros anos de análise foram marcados por muita resistência. A diferença de idade e gênero entre analista e analisando pesava. Seguida, alguma pontuação minha, viam, menina, veja bem, tinha tantos também bocejos, olhadas no relógio, no celular, ele levantava para esticar as costas, sempre quando eu começava a falar. Eu sentia que estava falando sozinha. Entretanto, ele estava lá todas as sessões, se vinculou muito rapidamente, mas precisou confiar que mesmo que ele se movimentasse, eu continuaria ali. O mesmo não foi possível na sua história. André é filho único de uma família tradicional da Bahia. Filho de pai ausente, etilista, que se separa de sua mãe quando ele tem por volta de 14 anos. Bêbado, o pai tenta agredir a mãe e André parte para cima dele e o expulsa de casa.
Não tem muitas lembranças do pai, mas guarda dele o processo identificatório do uso do cigarro e das relações com as mulheres. Apesar de afirmar que não tem lembranças ruins de sua infância, não consegue narrar o que ele se lembra. Ele diz: eu não lembro quase nada da minha infância, da minha mãe cuidando de mim, nada. Saudoso, fala da casa dos avós e do cuidado dos tios para com ele, mas nada muito concreto, são lembranças vagas. Foi nessa tentativa de o conectar com sua história que o tema da solidão se apresenta. Não que André tivesse sido desassistido em sua infância, ele tinha babás e familiares que se encarregavam de seus cuidados. Mas vocês devem estar se perguntando, cadê a mãe dele? Ela estava lá, mas também não estava. Mesmo antes da separação, a mãe de André sempre foi muito envolvida com sua carreira na área da educação e da política. Hoje, com 80 anos, ela ainda trabalha diariamente. Como será que era o ritmo de trabalho quando jovem? Das poucas lembranças que André narra, ele conta de se ver na janela esperando a mãe voltar para casa. Até então, nada que ele identificasse como um motivo de sofrimento na sua infância. Entretanto, na entrada na adolescência, com a fantasia de que agora, com a expulsão do pai, finalmente poderia ter a mãe para si, ele percebe essa ausência materna. Agora ele não precisava de babás ou de parentes, e assim a solidão se acentua. Rapidamente ele encontra companhia, que seria para toda a vida, o cigarro e as drogas. André busca, na companhia dos amigos, aplacar o vazio que existia em sua casa, que agora era grande demais para ele, para sua mãe, e principalmente para ele sozinho. O uso de substâncias sempre o acompanhou. Inicialmente, isso não o impediu de ter uma vida funcional e ter oportunidades. Surge, então, a possibilidade de fazer o ensino médio e faculdade nos Estados Unidos, recebendo auxílio como atleta. Ele gostava muito de esportes, era muito bom nisso. Ele identifica esse período como um dos mais satisfatórios de sua vida. Estava envolvido com os esportes, tinha muitos amigos e sentia livre. A ausência materna não era vista, agora era ele que estava ausente. Entretanto, quando estava se preparando para iniciar a faculdade, com uma carreira bem promissora na área dos esportes, sua mãe o obriga a voltar para o Brasil. O que era para ele visto como um futuro, para sua mãe era uma fase que tinha acabado. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, extremamente revoltado, ele volta para o país, mas na esperança, né, de ser recompensado por essa renúncia que estava sendo obrigado a fazer, essa fantasia novamente de união com essa mãe, né, não se torna uma realidade. Logo após a sua volta, a mãe dele recebe uma excelente oportunidade de emprego fora da cidade, para o qual ela precisaria ficar fora de casa de segunda a sexta-feira todas as semanas. A solidão e a revolta se instalam. André se sente novamente abandonado, subtraído de seus sonhos e até hoje consegue se lembrar da dor extrema que sentia quando chegava em casa e se via sozinho. Então, nesse momento, a mãe deixa assim, muitos recursos para ele, muito dinheiro, apartamento, carro, ele tem tudo disponível. E ele conta de não conseguir ficar dentro de casa. Ele chegava e era uma dor muito grande, ele já saía e encontrar os amigos, beber, usar drogas. Ele nunca foi muito de beber, mas assim, bebia, mas mais usar drogas. Rapidamente, né, ele ia em direção aos amigos e à droga, e nessa fase ele perde tudo. É jubilado de uma universidade federal, desiste dos esportes e somente as substâncias o fazem companhia. Sua mãe, ciente da situação, retoma os cuidados e André consegue entrar numa faculdade particular e se formar. Contudo, novamente nos eixos, a dinâmica mãe e filho volta a ser como sempre foi. A mãe sempre muito fora de casa, muito envolvida com o trabalho e ele muito sozinho. Mas agora, ele, né, se coloca ausente para lidar com essa ausência. Então, ele inicia uma carreira por vários estados do Nordeste. Ele roda o Nordeste sempre com oportunidades de emprego, mudando.
E mesmo tendo muito sucesso, ele sempre era acompanhado por uma inquietação que levava a essa troca de emprego frequente e uma sensação de que ele precisava muito de desafios, o tempo todo ser desafiado. Nem mesmo o nascimento do seu primeiro filho, ele inicia um relacionamento, né, mais sério e tem o primeiro filho. E nem isso o impede de continuar nesse movimento, né, e nesses desafios na carreira. Com uma nova proposta de emprego, ele se separa e se distancia fisicamente e emocionalmente do filho de 4 anos, repetindo a dinâmica materna. Anos depois, André vai retomar o contato com esse filho, que já era um jovem adulto, e eles se aproximam. Hoje em dia, eles são próximos. E aí, eu queria abrir um parêntese, assim, quando ele sai, né, de Salvador, esse filho mora em Salvador e a mãe está morando em Salvador, mora lá até hoje. E essa avó e esse neto se aproximam muito, e eles se tornam muito próximos, essa avó se responsabiliza financeiramente por ele, como o André estava em início de carreira, então o André fala que o filho considera a avó como mãe, né? E também esse menino, ele tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos muito jovem, e ele está lá até hoje, né? Fazendo mestrado, seguiu a carreira, bancado pela avó inicialmente, e agora o André divide com essa avó os custos, né, dele lá fora do país. A única vez que o André chorou em sessão foi dizer que ele acha que a mãe ter permitido ao filho dele viver nos Estados Unidos era uma forma de reparar o que ele não tinha podido vivenciar, o que ela interrompeu, né? E ele achava que era uma forma de reparação, mas vivenciando um pouco aqui a história do André, eu não sei se foi possível essa reparação. Um outro lugar de solidão que eu identifico na história do André é que esse filho, quando jovem, quando eles se reaproximam, o André cria uma fantasia de que agora ele já tem uma filha do segundo casamento, mais nova, mas que agora ele teria um homem para compartilhar, um amigo, né, esse filho ali, adulto, para compartilhar sobre mulheres, futebol, esportes, carros. E esse menino se assume homossexual e sempre faz questão de pontuar o quanto eles são diferentes. E eles têm realmente personalidades, gostos, identificação ideológica, tudo diferente. E ele demorou muito tempo para conseguir falar sobre essa questão da homoafetividade do filho, e ele tem muita dificuldade de falar disso com a família, com os amigos, porque ele vem de uma rede muito conservadora. Então, ele tem uma admiração muito grande por esse filho, eu vejo que ele fez um esforço muito grande para se reaproximar. Esse filho tem também um respeito e um carinho pelo pai, mas ele não consegue falar desse orgulho, desse filho, desse processo identificatório com o filho, porque eles são muito diferentes. O filho bate de frente com ele em questões de política. Acho que o filho conseguiu conscientizar ele bastante em relação a várias questões. Hoje ele veladamente consegue, por exemplo, combater a homofobia com os amigos, são bem machistas, bem conservadores, mas assim, ele não consegue falar sobre esse lugar de pai. Então é um outro lugar muito solitário, né, para ele. E aí a gente salta para o André com 48 anos, chegando na análise com a sua nova família formada, sendo servidor público em Brasília. É difícil imaginar os recursos psíquicos que ele precisou mobilizar para construir a vida que ele tem hoje. Apresentava resistência em se deixar ser cuidado, afirmando que estava tudo bem e que, inclusive, estava tomando remédio para parar de fumar. E aí eu, né, percebendo isso em algumas sessões, pontuo, que ótimo, André. Então, logo, logo você não vai mais precisar desse espaço e podemos pensar na sua alta. Eu, imitando Freud, né, assim, colocando ali o fim da análise para transpor essa resistência, ele vai e responde a isso regredindo. Ele regride bastante, ele mergulha na dependência desse espaço.
e muito voltado para um sofrimento no trabalho. Ele era, assim, munido de uma experiência profissional muito vasta, muito dinâmica, num ambiente muito ameaçador da iniciativa privada, e agora ele se via incomodado porque seu chefe, na iniciativa pública ali, né, em que ele tinha uma estabilidade, uma segurança, o chefe corrigia o português dele em documentos oficiais, e isso causava um extremo desconforto. E é importante lembrar, assim, que a mãe dele é professora de formação e o André teve muita dificuldade em todo o seu processo educacional, assim, ele teve muita dificuldade, ele tem até hoje dificuldades grandes com português e o ensino, o estudo da matemática, ele pontua como algo extremamente traumático para ele. Então, nesse momento que esse chefe pontua essa falha, né, dessa solidão enquanto aluno, dessa solidão enquanto filho, que não tem uma mãe ali para fazer o dever de casa depois da escola, que ele regride, ele passa por um dos momentos mais difíceis, realmente, emocionalmente e na análise. E é engraçado, assim, que ele não faltava mais, ele, assim, ele sempre foi muito assíduo, mas ele começou a ir até em sessões que não iam existir. Ele, nas minhas férias, ele mandava mensagem, tô aqui. Eu falava, lembra que eu tô de férias? Ah, é verdade. Aí, na semana seguinte, aí eu falava, tô de férias até tal dia. Na semana seguinte, ele falava, tô aqui no nosso horário, já bati na porta. Eu falava, lembra que eu tô de férias? Ah, é verdade, é verdade. Então, ele estava realmente muito dependente desse lugar. E um dia, numa sessão muito mobilizadora, assim, ele ri, na hora que eu abro a porta para ele sair, ele fala assim, e você estava querendo me dar alta, né? Então, acho que foi interessante essa forma, né, em que eu atuei ali uma contratransferência de, tá, se você está resistindo, se eu não sou uma pessoa que você me escuta, né, por que você está aqui? E aí ele me mostrou, olha, eu estou aqui porque tem coisas muito sutis que me incomodam, né, assim, ele falava, eu craseado, o chefe botava crase nos as dele, sabe? E isso incomodava demais. Então, agora, nessa fase, né, como pai de família, com emprego estável, a companhia das drogas ilícitas cede lugar aos casos extraconjugais. São inúmeros, assim, várias mulheres, vários casos. E a sua esposa é uma mulher muito ativa, dedicada à filha do casal, mas muito envolvida com o trabalho, como a mãe, né? Essa postura não se repete, essa postura ativa não se repete na vivência da vida sexual do casal. Ela demonstrava muito pouco desejo em relação ao marido, mas André nunca fez disso uma demanda de análise. Por mais que houvesse, eu sempre tentava, né, ver como ele se sentia em relação a essa falta de interesse sexual da esposa. No seu discurso, ele dizia que ele estava muito satisfeito com os papéis que a esposa cumpria, enquanto uma questão afetiva, de sentimento, de segurança, e dela enquanto mãe. E ele nunca colocou a culpa, né, nela por ele ter casos extraconjugais. Na verdade, ele dizia assim, eu sempre fui assim, aprendi com meu pai, com os homens da minha família, é uma questão cultural onde eu nasci. Entretanto, algo em sua fala demonstrava um pesar por não se sentir desejado, por não sentir que a mulher tinha ciúmes, ela não ligava, ele viajava, ela nem ligava para ele, assim, ele tinha a liberdade inteira de ter essas amantes, porque ela não ficava, né, ali muito no pé dele, como ele dizia. E aí eu sempre perguntando como ele se sentia, ele falava, não, mas se fosse diferente não ia dar certo, eu preciso ser livre. E aí o que me vem é que não é uma questão de necessidade, é o que ele conhece nas relações. Essa liberdade, na verdade, é a solidão, né? Assim, ele precisa, porque é o que ele conhece, de não ter alguém ali que esteja demonstrando a necessidade de estar perto, de sentir falta. Então, ele reproduz isso com a esposa também, mas aí ele busca objetos, né? Ele busca as drogas, que ele ainda mantém, mas com menos regularidade, e os casos extraconjugais.
Então, após alguns anos, progressivamente, ele começa a faltar as últimas sessões antes de recesso, de férias, e começava a encontrar amigos que visitavam, né, que visitavam Brasília no momento da sessão. Então, eu começo a perceber que tem um processo ali, né, de conseguir lidar com algumas coisas e essa dependência em relação à análise diminui. Bom, e aí aqui, antes de fechar, eu trouxe algumas coisas para a gente pensar do ponto de vista teórico. André não encontrou a solidão na vida adulta. Ele a encontrou muito cedo. A impossibilidade de internalizar a figura materna o faz procurar nas substâncias e em outras figuras um acalento que estivesse dentro. Era difícil perceber e acessar os recursos que habitam seu mundo interno, se a sua figura principal não estava lá para lembrá-lo de que ele era capaz, de que era possível. O Winnicott afirma no texto A Família e o Desenvolvimento Individual que o inconsciente sempre retém um caminho de volta para os pais, mesmo que exista um afastamento físico, que é esperado. As figuras reais do pai e da mãe permanecem vivas na realidade psíquica e interior dos filhos. O Winnicott acrescenta sobre a capacidade que é desenvolvida de voltar ao pai e à mãe, que ela precisa estar ali para o momento em que convier, ser acessada no momento em que convier. No texto A Capacidade de Estar Só, ele traz que, abre aspas, a capacidade de estar só depende da existência de um objeto bom na realidade psíquica do indivíduo. A relação do indivíduo com o objeto interno, junto com a confiança das relações internas, lhe dá autossuficiência para viver, de modo que ele ou ela fica temporariamente capaz de descansar contente, mesmo na ausência de objetos e estímulos externos. A maturidade e a capacidade de estar só significam que o indivíduo teve oportunidade, através da maternidade suficientemente boa, de construir uma crença num ambiente benigno. Os objetos internos bons estão no mundo interno pessoal do indivíduo e disponíveis para projeção no momento necessário. Eram exatamente nesses momentos, principalmente da necessidade de produtividade no trabalho, que na impossibilidade de acessar a figura materna, que sempre foi uma referência como profissional, André fumava seus 2 cigarros, 2 seios. Agradeço até hoje a Sandra por pontuar isso para mim numa supervisão, parece que abriu um mundo, assim, quando ela falou 2 cigarros, 2 seios, eu falei, isso é incrível, faz todo sentido, né? O simbolismo desse sintoma mostra a ligação entre o menino André e o homem de meio século depois. Em Um Brincar e a Realidade, o Winnicott traz a teoria do rosto da mãe como espelho. Quando o bebê olha para sua mãe, vê a si mesmo através da resposta materna de Holt, Handley e a apresentação de objetos. Essa troca precisa estar ajustada às necessidades do bebê para fazer parte do processo de continuidade do ser e constituição psíquica. Abre aspas, não seria horrível se a criança olhasse para o espelho sem que nada visse? Fecha aspas, pergunta uma paciente de Winnicott. Sabemos que esse processo de tornar-se sujeito é presente em todas as fases da existência, contudo, é mais intenso e crucial na infância. Assim, não ter esse rosto por perto, fisicamente falando, pode trazer impactos no reconhecimento de si mesmo e no processo de tornar-se real. Como saída, o Winnicott propõe que a análise usa a técnica de, abre aspas, devolver ao paciente a longo prazo o que ele traz e se tornar um rosto que reflete o que há para ser visto. Ele segue, abre aspas, essa é a forma que me apraz pensar em meu trabalho, tendo em mente que se o fizer suficientemente bem, o paciente descobrirá seu próprio self e será capaz de sentir, de existir e se sentir real. Sentir-se real é mais do que existir, é descobrir um modo de existir como si mesmo e ter um eu para retirar-se para relaxamento. Hoje, eu percebo que quando André buscou análise, ele estava buscando, além de uma forma saudável de ter companhia, um espelho que lhe permitisse se ver. Mesmo tendo uma postura resistente, um comportamento socialmente machista,
André nunca me despertou uma contratransferência de impotência, competição, suposto saber, mas sim me via sempre resgatando elementos de sua trajetória para lembrá-lo que ele tinha condições de lidar com determinada situação. Uma contratransferência muito materna. Às vezes me via me perguntando se não devia ser mais firme com ele, no sentido de interpretar suas responsabilidades, resistências e posturas. Entretanto, sua postura corporal perto da chegada de tais interpretações me mostrava que ele precisava de alguém que o lesse, que o acolhesse, que não era, que seu movimento não era visto como uma ameaça, e sim como um pedido de suporte, de contenção. Quando ele se movimentou na adolescência, algo incomodou a mãe, que o intimidou a voltar para sua postura passiva na janela, esperando ela voltar do trabalho. Outro sentimento contratransferencial muito presente era a sensação de que eu não conseguia aprofundar as reflexões, simbolizar, usar uma linguagem psicanalítica com ele. Ele reagia, me mostrando que estávamos reparando falhas muito básicas e primitivas, e que não era a hora ainda de buscar mais do que isso. Se ele conseguisse sair de sintomas orais, né, primeira fase ali do desenvolvimento psicossexual, de acordo com Freud, e o de uma dinâmica que lida com o prazer puro, né, na satisfação sexual com as amantes, já teríamos alcançado muito, já teríamos avançado muito, né? E esse é o momento que estamos agora, onde ele ainda luta para parar de fumar os seus 2 cigarros, mas já diminuiu a quase zero a relação com as amantes. Entretanto, as sessões progressivamente se tornam mais e mais mecânicas, não avançam, e sinto que algo de uma passividade adoecida começa a retornar. Volta a se questionar o porquê, né, não parou de fumar depois de tantos anos de análise, apesar de não estar mais se sentindo tão controlado pelo vício. E eu sempre dizia para ele, volta e meia ele voltava, mas por que eu não paro? A gente tem que falar disso. E eu falava para ele, não é disso que se trata, André, não precisa focar só em falar disso, vamos falar, né, de tudo, e isso vai ser afetado. E eu sinto também que ele não está mais tão dependente da análise. Então, agora ele tira longas férias, quando ele sai de férias da análise também, eu também posso tirar as minhas férias sem que ele bata lá na porta, né? Assim, nos últimos 2 meses, depois que ele retornou das férias do meio do ano, eu proponho sessões quinzenais. Ele concorda sem resistência, mas pergunta sobre a possibilidade de sessões na semana, né, de pausa, caso alguma coisa o incomode, o que é garantido a ele. Com isso, foi uma tentativa de que algo de um movimento surja. Seria a possibilidade de reviver a solidão e a ausência na semana do intervalo entre as sessões, em um ambiente seguro e ressignificá-las. Seria um teste, né? Eu fiz como um teste mesmo, eu sentia que eu precisava fazer isso de alguma forma. Ou outros sintomas surgiriam, a dependência retornaria, ou algo totalmente novo. Na segunda sessão, após essa modificação do setting, que foi anteontem, e a Tabata falou, né, sobre essa mensagem que chega quando a gente está terminando o trabalho, né, quando a gente está escrevendo, eu acho que não é do nada, sabe, Tabata? Eu acho que o fato da gente estar tão envolvido com os casos parece que mobiliza, chega lá, né, no paciente. Então, anteontem, quando eu estava finalizando esse trabalho, a nossa sessão dessa semana, ele traz, né, falando que tinha parado de fazer musculação e tinha iniciado CrossFit. Refere que se sente muito mais disposto, se movimentando mais e com menos vontade de fumar. Refere estar sentindo menos ansiedade em relação ao trabalho, não se sente pressionado o tempo todo, e isso se deve a uma mudança na postura, né, dele mesmo, e não do contexto. Não tem mais aquela coisa que me fazia pular, que me fazia querer falar, atropelar as coisas, né? Ele fala assim, aí quando eu vejo eu já tô, né, assim, querendo brigar e falar no trabalho.
Trabalhamos que se sentir dessa forma é um sinal de que acessar seus sentimentos está permitindo que ele possa controlá-los melhor. Assim, posso costurar que talvez esse seja o controle que ele desejava quando falava do controle do cigarro, o controle desse mundo interno, desses sentimentos, né? Algo que está dentro ali. Ele fala também sobre não estar tendo nenhuma vontade de ter novas amantes e se sentir mais satisfeito sexualmente com a esposa. Acha que o sexo não é algo mais tão central na sua vida, e com isso traz uma frase que eu faço questão de reproduzir literalmente. Lembra que eu falei a contratransferência de que tinha um vazio, de que eu não conseguia aprofundar, simbolizar? E aí ele falou essa frase na última sessão. Preciso transmutar a energia sexual em criatividade. Eu acho que a minha cara foi, hã? Assim, né? Meu Deus, o Winnicott escreveria isso. Não acredito de onde você tirou isso, né? E eu fiquei, né? Que bom. Então, saía dele isso de forma tão espontânea, algo que eu sentia que a gente não conseguia, sabe? Que ele conseguisse simbolizar, que ele conseguisse refletir, que ele conseguisse ressignificar. Então, impedido de realizar movimentos e gestos espontâneos por sua mãe ausente, mas controladora, a espontaneidade deu lugar à revolta, à raiva e à sensação constante de ameaça. A solidão se instala e o movimento passa-se em direção aos objetos, ao vazio. Não havia espaço para o descanso, para a rotina, para o longo prazo. Sempre em busca de desafios profissionais que o angustiava e conquistas amorosas que não o preenchiam. Quando necessitava, a fumaça do cigarro vinha como leite materno que apazigua os desconfortos internos. Agora, em contato com esses desconfortos, podendo nomear que eles existem, sendo lembrado que pode suportá-los, porque eu sempre dizia muito isso para ele, mas você já passou por situações parecidas, vamos resgatar na sua história. Então, agora ele era lembrado que ele conseguia suportar esses desconfortos. Ele podia, né, ir em direção a movimentos sublimatórios, em uma relação com a vida que não seja de um prazer imediato ou fuga, né, da solidão. Usando o CrossFit como metáfora, agora ele pode estar em um grupo e não malhando sozinho, já que ele não precisa mais se resignar à solidão e a chamar de liberdade. Obrigada, gente. Obrigada, Cristina. Interessante que dois pacientes tão diferentes, mas que precisam de coisas tão parecidas, se a gente for parar para pensar, né? E como a gente pensa exatamente isso, a questão do manejo, da sobrevivência, da gente estar ali, e essa questão da contra-transferência, da gente poder pensar no que a gente sente, né? Enfim. Bom, abrir para perguntas, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat, pode levantar a mãozinha. Por favor, nós temos um tempinho para fazer perguntas. Então, fiquem à vontade. Eu não tenho pergunta, mas eu tenho um comentário a fazer a respeito do trabalho da Tabata. Quando eu fiz o estágio na faculdade, numa maternidade pública aqui na cidade de Manaus, eu tive o caso de uma paciente muito semelhante também, em que esse hold, esse cuidado de colocar no colo, né, de atender a esse chamado, de estou morrendo, irei a qualquer momento me suicidar, irei a qualquer momento deixar de existir, era muito presente no discurso dela. Então, às vezes, assusta muito, muitos psicólogos, muitos terapeutas, que não conseguem ainda ver a psicanálise com um toque, com um cuidado físico, literalmente. De às vezes, você precisa, assim, deixar que ela coloque a cabeça no ombro, de passar a mão na sua cabeça, de, às vezes, sentar com ela para fazer uma refeição,
oferecer um copo com água, oferecer um café, estar mais junto nesse toque, né? E a experiência no serviço público, no atendimento era uma maternidade, mulheres muitas vezes em situação de adoecimento psíquico também, juntando com o parto, isso tomava uma proporção gigantesca. E muitas vezes a gente também tinha que dar colo a essas mulheres, né? Chorar junto, né? Ajudar a trocar uma fralda, ajudar a colocar uma camisola, ajudar a colocar lençol na cama. Então, isso, que muitas vezes poderia ser um papel dentro do contexto hospitalar de um enfermeiro, se tornava uma técnica terapêutica para o psicólogo hospitalar. E aí, você falando da tua experiência com a tua paciente, me trouxe muito para esse lugar também no estágio, em que muitas vezes a gente teve que sentar nesse lugar do cuidador literal. Brenda, que legal te ouvir. Obrigada por compartilhar também essa experiência. É bom também, né, uma das coisas mais legais do encontro é que a gente amplia a nossa rede de conexões do nosso trabalho, das nossas sensações. Então, é um abração gigante também, né, que esse encontro faz. Muito legal te ouvir e concordo total contigo. É o toque também, né? Você falando, eu fiquei pensando numa frase, eu acho que é do Ferenczi, que não é do Winnicott, eu acho que é do Sandor Ferenczi, que eu acho tão bonito, ele fala que os pacientes, os analisantes, são quase como crianças órfãs que os analistas adotam. A gente faz essa coisa de adoção, às vezes, vem para cá, né? Claro, não são todos os casos, são casos que pedem essa complexidade no atendimento ou outro. Não estamos falando de casos neuróticos super atravessaram o Édipo, super atravessaram um monte de fases aí, e concordo total contigo de que o toque e o carinho estão presentes, né? Eu vinha de uma formação na faculdade tão rígida, de que qualquer coisa que você fizesse, você acabava com a terapia, você não podia tocar no paciente, você não podia fazer nada. E aí, quando eu cheguei na maternidade, que eu conheci a Andrea, e aí a Andrea trouxe uma perspectiva nova, né? E a atuação forçava que a gente quebrasse esses paradigmas, né? De que você precisa, sim, tocar no paciente. Que você vai precisar, muitas vezes, entrar em situações que você nunca imaginaria entrar num consultório, num set controlado, certinho. E aí, você trazendo isso, mostra que até mesmo num set controlado, né? Aí numa clínica, você também vai precisar sair desse contorno, vai precisar ter outros possíveis. Mais alguém, gente? Queira falar? Eu queria abrir meu microfone só para parabenizar, para agradecer a Tabata e a Cristina por terem compartilhado essas presenças com as pessoas que estavam ali com elas. São relatos que tocam muito, né, e fazem a gente pensar em tantos desdobramentos possíveis e tantas possibilidades, né? Me parece que uma vida foi germinada de outras formas, assim, né? Outros ramos, outros galhos foram sendo possíveis na presença de vocês duas. E realmente é muito bom escutar. Obrigada. E eu fiquei pensando também em quantas vezes eu tenho a mesma dúvida da Cristina de será que não é uma interpretação que eu tenho de fazer aqui? Será que não é melhor esse caminho da interpretação? Será que é melhor pegar no colo e será que é melhor, enfim, né? Então, eu lembrei de vários pacientes, assim, de vários
enfim, de pacientes, de analisandos, e parabéns a vocês duas. Muito incrível ouvir vocês. Obrigada, Ana, querida. Ana de Brasília aqui comigo. É uma dúvida, né, Ana? A gente fica muito sentindo que a gente não está trabalhando, que a gente está fazendo análise, né? Que a gente só está ali e isso é angustiante. Mas esse caso, ele me mostrou o quanto a gente tem que tentar. A gente pode até tentar interpretar, mas a gente precisa sentir o que o paciente, como ele reage, né? E foram muitas vezes em que eu tentei simbolizar, falar de uma forma mais metafórica, mais psicanalítica, e era impressionante. Era a hora que ele levantava, aí pegava o celular assim, ó, e eu falava, gente, mas eu tô falando sozinha. Ele estava me mostrando, eu não dou conta disso, não é disso. Fica quietinha, você só precisa estar aqui, eu vou vir em todas as sessões, mas eu não dou conta disso. Até que ele me traz uma frase como essa, assim, que ele fala de criatividade. E aí é a sensação de, ai, valeu a pena. Não, a gente não interpretou, mas surtiu um efeito de aprofundamento, de um enriquecimento desse mundo interno dele. Então, acho que vale a pena a gente repensar o que é trabalho psicanalítico mesmo, né? Porque isso de estar ali, de olhar... Já pensou se eu simplesmente ignorasse o que ele está me comunicando corporalmente, entendesse que ele dá conta, né? Eu ia estar machucando, né? Invadindo. Eu acho que, eu acho que em vez de interpretar na fala, no sentido da intervenção psicanalítica, você interpretou a necessidade, você pôde interpretá-lo de fato que ele estava necessitando naquele momento. Sim. Né? E eu acho que o que a Brenda traz, eu vi, Tábara, que você abriu o microfone, eu só concluí do que a Brenda, eu já abro para você. Eu acho que a Brenda traz uma coisa muito importante que eu vejo que a gente tem que repensar. Eu fiquei 5 anos dando aula numa graduação aqui em Campo Grande, saí, hoje eu estou só em pós-graduação, e eu acho que a gente tem que repensar muito a maneira como a psicanálise é colocada, não só na graduação, mas na sociedade. A gente já tem uma ideia, eu não sei se isso é geral, mas a Brenda falando, eu percebo muito aqui uma ideia, primeiro que a psicanálise é uma coisa quase assim, idealizada para o bem ou para o mal, né? Uma coisa ou quase impossível, idealizada, ou uma coisa, né? Eu acho que entra muito nisso, e uma ideia ainda da psicanálise presa ao consultório, né? Então, assim, eu vou fazer meu consultório lindo, maravilhoso, vou escolher um divã lindo, maravilhoso, com os quadrinhos do Freud lindo, maravilhosos, e a ideia de uma psicanálise ainda engessada, que nos leva a esse medo do que a gente vai fazer, de dar colo, de dar mão, de chamar bombeiro, de o que eu vou fazer, eu vou lá internar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem uma questão ética de buscar também mostrar para o social que é diferente. Eu falo muito isso, a psicanálise está na vida, está no dia a dia. A gente está tendo outro tipo de pacientes. A gente não adianta ficar não a gente, a psicanálise, nesse gesso, né? Então, assim, interpretação. Eu acho que igual toda criança tem que ser adotada, a adotiva, a biológica, a gente está vendo isso, né? Todo paciente tem que ter um colo, a gente só tem que entender de que colo que aquele paciente que precisa. Tem paciente que uma interpretação vai fazer, uma interpretação clássica, vamos dizer assim, vai fazer todo sentido. Tem paciente que a gente interpretar que precisa de um colo, é isso que a gente tem que interpretar, né, entre aspas, assim. Então, eu acho que isso demanda uma mudança, que é importante para a gente falar disso também, né? Como é importante a gente tirar essa ideia da psicanálise distante, idealizada, né? Só isso que a Brenda falou me veio assim, porque eu lembrava dos alunos assim, nossa, mas é uma coisa quase impossível, né? Um pouco disso. Tá, eu vi que você abriu o microfone. Sim, concordo totalmente contigo, Mayara, e com a Cristina também. Tem isso de Ana Paula falando, tem essa coisa de parecer que fica muito distanciado. Primeiro, a clínica em si já tem ramificações em que fica uma coisa, uma neutralidade que eu acho que não é neutralidade, eu acho que é mais o analista se escondendo ali através de uma técnica ou de não sei o que lá, porque é isso que a gente está falando hoje. A gente é atravessado, a gente também sente, e às vezes o dar o colo, estou pensando aqui, também nos custa, também pega, também é. Então, às vezes é mais fácil ficar, ainda mais se você for pensar na psicanálise institucional, que eu concordo total contigo de
é muito pouco visto, até na instituição, então fica mais rígido ainda, porque como assim você está querendo ouvir a necessidade do paciente? Mas isso que a Brenda traz é legal também, de que a própria atuação da pessoa fica quase como, ou a gente faz outra coisa, uma psicanálise modificada aqui, porque é traumatizante, você machuca a pessoa se você repetir um silêncio, se você repetir uma coisa mais gelada, uma coisa professoral. E a fala da Ana Paula, também penso assim, como pegar no manejo, como entender se aqui eu interpreto, aqui eu não, aqui eu acolho mais de uma forma mais... Eu concordo com a Cristina, eu acho que você vai meio que aos poucos, tem por aqui, né? Ou por aqui, né? Você vai jogando bolinhas assim e vê onde a pessoa aceita mais, nisso você vai se encaminhando, porque tem pacientes não neuróticos clássicos que já chegam na instituição, na clínica, que você fala, tá, aqui eu vou ter que fazer outra coisa que não a tradicional freudiana, nem Freud era tradicional, mas tudo bem. Mas eu acho interessante pensar que tem pacientes neuróticos. Isso eu gosto muito, porque até porque depois eu fiquei pensando, gente, eu tô onde? Porque, né, em que estrutura que eu tô? E eu gosto muito de pensar o nosso psiquismo como um mar de tombo. Tem horas que a gente está super dando um pé, tem horas que em qualquer psiquismo vai ter uma necessidade de abraço, vai ter uma necessidade de interpretação. Então é meio que tentando, né? Gente, temos um tempinho. Ana, pode falar, você abriu o microfone. Não, é porque eu me dei conta, estava aqui ouvindo e pensando, e eu me dei conta de que acho que os pacientes que mais me ensinaram que a escuta psicanalítica permite uma avaliação bem feita de quando tem que fazer o quê, acho que foram as pessoas que eu acompanho no consultório que são negras e tiveram um encontro traumático no segundo nascimento, no encontro com o mundo branco, assim. Então, tem uma sabedoria dos pacientes, eles comunicam quando é preciso um abraço, quando é preciso uma clínica do testemunho, quando uma interpretação é muito bem-vinda, e eles vão acompanhando, e as metáforas, e a coisa vai acontecendo, assim. Não sei, das pessoas que eu já acompanhei, eu agora me peguei pensando que talvez essas pessoas foram as que mais explicitamente, assim, até talvez didaticamente, me mostraram o que elas estavam precisando de mim, assim, de uma forma muito... Acho que também, por um contexto social que a gente tem aqui, não sei, talvez elas realmente não tenham tempo a perder. Elas têm que comunicar, elas já passam por diversas privações, algumas deprivações, então elas precisam comunicar, elas estão ali, né, realmente esperando um contato muito vivo da pessoa que está atendendo, né? Então, lembrei aqui disso, vendo vocês. Gente, acho que está chegando a hora da gente precisar finalizar, né, Brenda? A Brenda está quase desesperada lá, senão a gente ficar conversando aqui, não tem problema não. Tabata, Cristina, querem falar alguma coisa para finalizar? Alguma coisa? Está tranquilo? Não, só agradecer de novo, adorei, amei como sempre, e um beijo para todo mundo. Adorei o papo, adorei as apresentações, desde semana passada, ouvir a Cristina também foi ótimo. Obrigada, gente. Eu também gostaria só de agradecer, eu nunca me arrependo de participar do encontro, é sempre muito, muito rico e obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sei que a programação é tão grande, é difícil escolher. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, Tabata, pela sua fala, por compartilhar, Maiara. Obrigada mesmo. Bom, meninos, obrigada a vocês por compartilhar. Eu falo compartilhar a clínica, os pacientes, compartilhar um pouco de nós, e ainda mais dessa forma como a gente acredita na psicanálise.
Brenda, obrigada pelo convite em nome da comissão. Eu Né? que agradeço, Mayara. Muito obrigada Gente. por você ter aceitado o convite. Beijo. Obrigada pelo suporte, Brenda. Verdade. Até as próximas mesas. Beijo, beijo, beijo. Gente. Tchau.